Meu nome é Marisa, tenho 47 anos e eu gostaria de dar um pouco do meu testemunho de como eu aceitei Jesus como meu Salvador. Apesar de eu já ter conhecido Ele quando criança, através da minha mãe, mas quando eu realmente aceitei ao Senhor Jesus. Bem, como eu disse, desde criança, né, eu já ouvia falar do Senhor Jesus, porque minha mãe já era convertida, meu pai também, eles congregavam, né, numa igreja. E só que como adolescente a gente não quer, né, dar ouvido à palavra do Senhor, e eu nunca aceitei de fato, né? Conheci o Senhor de ouvir falar, mas nunca de servir de coração, até ia na igreja às vezes, mas sempre vivendo a minha vida, né? As coisas que eu queria viver. Até que um determinado momento da minha vida era tempo do Senhor me resgatar, né? Porque o Senhor, Ele ama e Ele ama todos. E o Senhor olhou do céu e me escolheu. E ainda que eu lutasse contra, teve um dia que Deus falou, né? É o basta. E infelizmente foi vim para o Senhor Jesus através da dor. Porque eu engravidei nessa época. E logo de início da gravidez eu passei muito mal. Foi uma gravidez muito, né, tumultuada, com muito mal-estar, muito enjoo. Foi assim muito difícil essa gravidez. E logo no início dessa gravidez o Senhor falou comigo, né, que Ele era Deus e que Ele não estava agradando das coisas que eu estava fazendo. E assim como Ele foi com Davi, Ele seria comigo. Assim como a espada estava diante da casa de Davi, seria comigo. E na hora eu não entendi muito, mas eu imaginei, falei, meu Deus, né? Que Davi sofreu, perdeu o primeiro, né? O filhinho dele com Betseba. Então eu fiquei assim, meio apreensiva, mas mesmo assim não fui para os caminhos do Senhor. Continuei levando aquela gravidez muito doente mesmo. Até que chegou um dia que eu ainda estava trabalhando, agora já com uma gestação de 8 meses, mas ainda estava trabalhando e eu caí, né, no serviço. Eu tive uma convulsão ali e graças a Deus eu sempre coloco alguém, né, nessa época, pelo fato da minha gravidez estar com problema, minha patroa já tinha colocado uma outra pessoa para me ajudar e essa pessoa estava comigo na casa, e ela conseguiu me segurar, eu não cheguei a cair no chão. Ela conseguiu me socorrer e ali chamaram a ambulância e logo que eu voltei, porque esse momento que eu caí eu não lembro, mas quando eu já estava, né, na ambulância eu escutava a voz da minha patroa falando: Jesus é contigo, crê em Jesus, Jesus é contigo. E quando eu cheguei no hospital já consciente, a médica me atendeu aqui em Tremembé e ela disse para mim que o bebê havia morrido, né, que o meu bebê tinha morrido e que eu estava correndo risco de vida e que a minha família tinha que me transferir para Taubaté com urgência, só que ela não tinha conseguido essa transferência. Ela ligou para os hospitais de Taubaté e ela não conseguiu essa transferência. E então ela tirou, né, a medicação que ela tinha colocado no meu braço, eles tiraram tudo quanto é adesivo para mim chegar lá e dizer que eu não tinha sido atendido em Tremembé. Eu tinha que estar primeiro indo lá, né? Era para mentir lá no hospital que eu não tinha sido atendida ainda. E assim foi. E quando eu cheguei no hospital escola, aí a primeira vez que eu fui atendida, a médica, né, olhou e a gente não mentiu, a gente falou a verdade, que na verdade a gente já tinha passado pelo outro hospital. E a médica ficou muito brava, muito nervosa, porque ela falou: você poderia morrer a qualquer momento. E ali eles ouviram o coração do bebê, realmente não tinha mais vida, o coraçãozinho do bebê. E eu fiquei ali naquele hospital, né? Já fui imediatamente internada e sabendo que eu não tinha mais, né? Que o bebê havia morrido. E isso causou uma tristeza muito grande no meu coração e aí a gente lembra de Deus. Mesmo assim, eu chorei durante toda a noite, daí no processo de que eu fui internada. Tomei muita medicação, fui ligada em vários aparelhos, porque eu ainda corria risco. E durante algum tempo ali, toda hora o aparelho apitava, o enfermeiro vinha e mudava o aparelho e eu tomava medicação. Teve uma medicação que estava me fazendo muito mal
E a enfermeira não queria parar de dar a medicação. E cada hora que ela dava a medicação, eu falava para ela, eu vou morrer, porque parecia que me sufocava. E até que apareceu um médico e ela disse para o médico, olha, ela não quer tomar essa medicação, porque ela fala que ela está passando mal. E aí, só que a médica deu ordem, eu tenho que cumprir. E ele falou, então você para. Se ela está falando que está passando mal, você para e a responsabilidade é minha. E ela parou, e nisso já eram eu acredito, mais de 10 horas, não tenho muita noção de tempo. Eu fiquei quieta e apagaram-se as luzes, né? O enfermeiro saiu, falou qualquer coisa era para eu chamar. E ali eu abri os olhos, assim, eu vi diante de mim um homem de branco, né? E imediatamente eu achei que seria um anjo de Deus. Mas era uma coisa assim meio assombreada e eu disse assim, será que eu vou morrer, que eu tô morrendo? Porque o anjo veio me buscar, né? Eu achei que eu iria morrer, porque o anjo iria me buscar. E então aquele anjo, mas eu fiz uma pergunta, né? Eu falei assim, será que é a medicação ou será que eu estou vendo um anjo? E ele, né, balançou com a cabeça e riu, e em função ali eu entendi que era assim, que era um anjo de Deus. E a partir dali eu dormi, mesmo assim meio dormindo e acordando, eu ainda pedi para Deus para que ele ressuscitasse o meu bebê. Porque por causa da medicação, para que eu entrasse em trabalho de parto, eu sentia contração e eu sentia como se o bebê estivesse mexendo. Então, cada vez que eu sentia algo mexendo na minha barriga, eu falava para Deus, Deus, ressuscita meu bebê, eu quero ele de qualquer jeito. Ainda que ele nasça doente, eu quero cuidar dele. Eu queria o bebê de qualquer jeito. E eu orei a noite inteira para que isso acontecesse. E durante o dia inteiro, no outro dia, foi muito difícil. Eu não podia tomar água e eu queria tomar água. Foi uma situação assim muito difícil. E só às 11 horas da noite do outro dia, eu fui ter parto normal para nascer o bebê. Então foi muito sofrimento, né? Tive um parto, o bebê nasceu, mas infelizmente não foi da vontade de Deus, né? Que aquele bebê viesse ter vida. E ali, quando eu vi aquilo, eu tive um sentimento muito ruim contra Deus, né? Eu me voltei contra Deus porque eu orei, eu clamei e o bebê foi embora, né? E eu ainda continuei hospitalizada mais 3 dias. E quando eu saí do hospital, eu saí muito revoltada, porque além de eu ter perdido o bebê, eu também fiquei doente. Eu tive, né, pressão alta, porque o que eu tive foi uma pré-eclâmpsia, que a pressão sobe demais e ou o bebê morre ou a mãe morre, quando não morre os dois. E eu continuei com pressão alta, eu continuei com problemas de saúde e com o passar dos dias eu voltei a trabalhar, né? Eu voltei a trabalhar e assim, odiando Deus, chorando demais e revoltada, porque na minha família, na mesma época, tinha outras primas minhas grávidas e eu falava, elas vão voltar para casa com os filhos e eu voltei para casa sem o meu, eu não quero mais ver criança, eu não consegui olhar para criança nenhuma. E então eu voltei a trabalhar e num dia, né, fazia 7 dias até que o bebê tinha morrido e eu comecei a planejar que eu não queria mais estar aqui. Eu falei, meu bebê morreu, já faz 7 dias, todo mundo esqueceu. E eu já tinha um filho de 10 anos, né? E eu dizia assim, alguma vez pensava assim, mas tem um outro que precisa de mim. Eu dizia, não, ele já está com 10 anos e cada um vai viver a vida como tem, né? Ele já está grande e ele vai se virar. E eu queria morrer. Mas como eu morava com a minha mãe, eu tinha voltado a morar com a minha mãe, porque eu já morava sozinha. Por decorrência dessa gravidez difícil, eu voltei a morar com a minha mãe. E eu pensava assim, se eu tomar remédio forte, porque tinha muita medicação forte, eu vou morrer. Mas eu falei, eu vou passar mal, as pessoas vão me socorrer. E não é isso que eu quero uma morte definitiva. E eu sentada no ponto de ônibus do Idesa, pensando como eu poderia morrer. Se eu entrasse na frente do carro, se eu comprasse uma arma, de quem eu iria comprar. Mas eu pensava, esses eram o meu pensamento de realmente morrer, de não tirar, né, de tirar minha vida, que eu não queria mais viver. E naquele momento passou uma senhora e ela disse para minha irmã que estava do meu lado, Jesus te ama. Ela disse para mim, Jesus te ama. E ela disse para as outras pessoas, Jesus te ama. E ela chegou até no semáforo. E depois ela voltou
E eu, no meu pensamento, eu disse que se Jesus me amasse, eu não estaria sofrendo assim, né? E ela voltou e ela entregou uma mensagem de Deus para mim, dizendo que Deus estava comigo, Deus sabia do meu sentimento, mas que era necessário eu passar por aquilo, mas que Deus ia mudar, que Deus ia curar, que Deus ia restaurar, que Deus ia me colocar num lugar nem onde mesmo a minha família ia reconhecer que eu pudesse chegar. E que era para eu procurar uma igreja, né? E eu não disse nada para ela, não falei tá bom, nem obrigado, eu não respondi, fiquei quieta, parada, e aquela moça foi embora e chegou meu ônibus, eu entrei no ônibus, e então eu comecei a meditar, que eu não tinha ido procurar Deus, né? Que eu não estava mais orando para Deus falar comigo, eu não tinha ido na igreja procurar profeta, nem acreditava muito que isso existia, mas se Deus havia falado então comigo que eu ia crer. E naquela mesmo dia, né, era um domingo, na mesma noite eu fui para a igreja. E eu fui para a igreja e ali o Senhor começou a fazer uma obra na minha vida. Porque quando eu cheguei ali na igreja, passado 3 dias, uma pessoa foi na porta da minha casa dizer que Deus queria falar comigo e que Deus ia falar comigo durante um mês, usando pessoas para falar comigo, para que a minha fé fosse fortalecida e que era Deus falando comigo desde o princípio. E num dessas pessoas, esses profetas levantados por Deus, uma moça que estava pregando num culto de mulheres, era só mulheres, e ela disse para mim: olha, Deus quer que você levante, tá na hora de você levantar, porque Ele tem uma obra na sua vida e aquilo que Ele tem para você ninguém vai fazer. Então levanta e faça, porque Ele enviou um anjo dele lá no quarto onde você estava internada, um leito de enfermidade, e você não entendeu no dia, mas Ele foi lá para desatar o laço da morte que estava sobre você, porque Deus estava te dando uma chance de fazer a vontade dEle, então levanta e faça. Então, a partir daquele dia eu lembrei, né, que eu tinha visto um anjo, eu tinha tido essa experiência com um anjo, ainda que eu achava que eu ia morrer, porque quando eu vi o anjo eu não entendi que ele estava ali me livrando, e sim que eu ia morrer. E aquele ódio, aquela revolta que estava no meu coração, né, de Deus, naquela hora eu vi que Deus estava tendo misericórdia de mim. Se voltou em alegria, se voltou em paz. Eu vi que naquela tarde ali, depois que aquela pastora ministrou sobre a minha vida, eu vi que Deus estava tendo misericórdia de mim, né, ainda que Ele tinha levado meu filho. E como as coisas acontecem, tempos depois, naquela hora eu lembrei da primeira profecia, quando eu descobri que eu estava grávida, que a espada estaria sobre a minha casa, como estava com Davi. E da mesma maneira que aquele bebê, Davi orou, e Deus levou o bebê, Deus também havia levado o meu bebê. E a partir dali eu recebi cura de Deus, e eu fui fazer a obra de Deus. Eu ainda estava enferma, e Deus começou a me levar a pregar a palavra do Senhor, né, no meio das irmãs, dentro da igreja. As pessoas começaram a me chamar para fazer campanha de oração, e ainda doente, né? Eu ainda tinha um sangramento, né? Eu acabava de falar, às vezes eu estava sangrando pelo nariz. Assim, Deus tinha feito um mover tremendo, e algumas vezes eu, né, ouvi uma palavra dura de que se você está enfermo, você não vai orar para Deus curar alguém, né? E eu falei: Senhor, será que eu tenho que parar e esperar o Senhor me curar para depois eu fazer a obra? E eu vi que não era assim, que Deus ainda tinha, que eu tinha que permanecer, porque muitas vezes a gente quer esperar Deus fazer para depois a gente servir Ele, e não é assim. A gente serve Ele de qualquer maneira. E enquanto eu fui fazendo a obra do Senhor, o Senhor foi me curando, né? Curando a alma, curando todos os traumas, tudo aquilo que eu perdi, porque eu já tinha uma casa, eu já morava, né, sozinha, eu tinha namorado, porque o pai do meu filho estava comigo, e eu perdi tudo, né? Eu tinha perdido tudo, mas com o passar dos dias o Senhor foi me restaurando, o Senhor me curou completamente. E Deus fez uma grande obra, né, na minha vida através disso. Eu vi muitas pessoas sendo curadas enquanto eu ainda estava doente, né? Tinha testemunhos, né? Pessoas vinham depois do culto, depois que eu orava, falavam: olha, eu estava com dor e o Senhor me curou. Eu orei para uma pessoa que estava fazendo radioterapia nos olhos, aquela pessoa sofria demais e aquela pessoa também recebeu cura.
E então, quando eu percebi, a alegria de servir o Senhor valia qualquer coisa, ainda que eu tinha que me medicar para estar no local onde eu estava orando para as pessoas. Até que então eu deixei de tomar remédio de pressão, eu deixei de tomar outras medicações, e hoje, né, até hoje não preciso tomar remédio de pressão, nunca mais tomei. Então eu vi que Deus foi me curando, né? E a gente vê que como Deus é bom naquilo que a gente acha que é o nosso fim, que é a dor insuportável que a gente não vai mais superar. O Senhor vem e Ele mostra que Ele estava no controle de tudo desde sempre, né? Eu creio que desde dele permitir, né, que eu estava grávida, porque o Senhor é que dá a vida e o Senhor que tira a vida, né? A Ana fala bem isso, ela é estéril e ela relata isso, né, no seu cântico, ela diz isso, que o Senhor enriquece, o Senhor empobrece, né? O Senhor faz da mulher estéril mãe de 7 filhos, né? E a que tinha muitos filhos se enfraquecer. Então essa é uma verdade de Deus, né? Quando a gente está no nosso limite, né, onde a gente acha que não tem jeito, Deus vem e Ele faz a obra na nossa vida. Como Jó já conhecia Deus, né? E ele diz, né? Eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas quando ele sofreu, quando ele perdeu os filhos, quando ele estava enfermo, então ele conheceu a Deus de fato e verdade. Então, às vezes, o sofrimento é só uma forma da gente poder conhecer a Deus de fato e verdade. Porque eu, desde criança, conhecia Deus, sabia que Deus curava, sabia que Deus tinha um plano de salvação para a humanidade, mas era só de ouvir falar. E depois, através do sofrimento, eu tive a certeza de que Deus existe e que Ele ama. Ele ama a gente incondicional e Ele corrige no tempo certo para que a gente não se perca. Porque se Deus não tivesse me corrigido naquela época, talvez hoje eu não estaria aqui servindo ao Senhor. Mas Deus me corrigiu no tempo certo e hoje, graças a Deus, eu sirvo ao Senhor com alegria, sem traumas, né? Na mesma época que eu fiquei doente, logo depois que eu perdi o filho, eu fiquei com uma doença também, autoimune, e o médico falou que a minha imunidade não ia subir mais, eu precisava de tomar uma medicação muito forte, e eu passava muito mal com essa medicação, e eu não aguentava tomar a medicação, porque eu vomitava, e então ele disse, não tem outra medicação, ou você toma essa ou não tem. E eu tomava ela de noite e aquilo me dava variação, como se eu tivesse realmente usado drogas até. E de repente eu parei, né, com essa medicação, porque não dava, eu estava vomitando demais, estava emagrecendo demais. Ele cancelou essa medicação e a minha imunidade tinha subido um pouquinho, que ele disse que nunca iria subir muito, mas se a gente chegasse ali nos 500, 300, 500, estava suficiente para mim viver bem. Só que uma imunidade de uma mulher, né, normal é de 800 e para homem é 1000. E passando, acho que 6 meses, eu fui fazer outro exame, porque daí eu tinha que fazer exame de cada 6 meses para saber como estava a minha imunidade. A minha imunidade que estava 150, que com praticamente qualquer doença eu poderia morrer, né? Uma gripe viraria pneumonia eu podia morrer, porque é muito baixo. Tava assim, muito no limite. E então tava já 500, depois a segunda vez que eu fiz, depois de um ano, tava 700, para honra e glória do Senhor. E a terceira vez que eu fiz o exame, eu estava com 1.100. E nunca mais abaixou minha imunidade, sem medicação, né? Então Deus assim restaurou realmente a minha vida por completo e eu sou muito grata a Deus por isso. Eu falo para as pessoas que passam, né, ou que estão passando por isso, que a gente chore mesmo, né? Que a gente viva o tempo do luto. Eu chorei, mas que a gente busque força em Deus, né? Que a gente procure realmente dar crédito à voz de Deus, porque com certeza Deus está falando de alguma maneira, né? Deus vai usar, como usou comigo, um profeta, Deus vai usar um louvor, Deus vai usar a própria palavra. Então que a gente busque, porque quando eu busquei, na mesma tarde que eu ouvi aquela palavra, à noite eu me levantei e eu fui para a igreja, né? Então que você que está passando por isso, vá para a igreja, né? Entre no seu quarto, ore, talvez você já conheça Deus, que você entre no seu quarto, que você ore, porque o nosso Deus, Ele é Deus que responde, né? E assim como eu estava com o coração tão aflito, Deus, né, respondeu, Deus falou por quê, né? Porque Deus falou assim, eu faço porque eu amo, né?
e não estava me agradando do que você estava fazendo. E hoje eu vejo as bênçãos que Deus fez na minha vida, então não tem outro caminho a não ser realmente a buscar ao Senhor. Então eu quero que você, né, que de repente esteja passando por isso, dá essa chance para você mesmo. Vai para a igreja, procura uma igreja perto da sua casa, procura um pastor e vá, né, buscar a palavra de Deus, porque com certeza o Espírito Santo ele é consolador, ele é amigo, ele traz paz e o Senhor ele nos dá além daquilo que nós esperamos. Às vezes a gente só quer uma coisa para aquele momento, mas o Senhor tem muito mais para nos dar. Amém?